Oi de casa, vamos chegando, boa tarde para você. Está começando o seu programa Entre Família aqui na TV Novo Tempo, entrando aí na sua sala, no quarto, smartphone, na TV, onde você estiver. Uma boa noite para você que está vendo a gente em outro fuso horário, estamos juntos. Ao meu lado, Suzane, estamos aqui, Suzane. A tocinha está perseguindo, mas ela disse, não vou falhar o Entre Família porque é prioridade, vou dar uma segurada, vou fazer um curso de como segurar a tosse. Não sei como é, mas só Deus para me dizer como que a gente vai conseguir fazer esse programa hoje. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você de casa. O fim de semana foi intenso lá em casa. Eu espero que o seu tenha sido melhor. Todo mundo prostrado. A vizinha tava de febre. Mas também, rapaz, cara. até baixou a pressão do menino quase desmaiou. Te falar que Otto dormiu quase o dia inteiro ontem, no domingo. Gente, mas uma criança de vê... 3 anos, porque tava com febre. Fora o medicamento também, tudo. Né? Enfim, tá todo mundo aqui em São Paulo, tá esse negócio aí. Como é que tá na tua região? Família Gente, e tal. Esse tempo vai nos enlouquecer. Mas cá estamos para mais uma semana, começando aqui no Entre Família, juntinho com você. Confesso que antes de vir tava capenga, baixa, tipo Joseph Klimber, lembra? Mas aí chega aqui no estúdio, a gente vê a galera, todo mundo aqui, tem você aí do outro lado, e aí a gente fica feliz. E um tema fantástico, né? Um tema que muita gente foge, tem várias versões dessa questão, muitos mitos. Que é a separação. Não é casal, não, fica tranquilo, também já falamos aqui. Mas é a separação do bebê, aquela fase que ele está se enxergando. Gente, eu não sou pai da minha mãe, peraí, meu Deus. E agora? E aí tem essa questão que vai até pertinho dos 3, 4 anos, mas tem a questão da mãe, o olhar da mãe também, que parece que ela vai alongando essa fase, vai alimentando, e aí tem os mitos. Não pode pegar no colo, tem que deixar chorar, enfim. Hoje eu quero direção, Suzane. Hoje vai ser aquela quebra de... paradigmas aí, né? Talvez do que uma geração passada diz, do que se diz hoje. Mas a gente tem uma psicóloga muito especial para falar sobre esse assunto. Ela lida com isso no dia a dia e eu acho que ela vai trazer bem as claras do que a gente deve fazer nesse momento. A angústia da separação, e a gente quer a sua interação aqui, né, Cris, também. Verdade. Você aí de casa, aproveitar já agora. E outra, não deixa para a última hora, tá? O povo está esperando a sua participação. Você já lidou com essa questão da angústia da separação? Como é que você fez? Você está passando por isso? Tem alguém que está precisando de ajuda? Tem alguma dúvida? Você manda para o nosso WhatsApp, que é o 12983150249. Vou repetir, 12983150249. Mas como é uma questão sensível, Suzane, de repente tem uma mãe, uma avó que não quer falar da sogra, não quer falar da mãe. Precisa se identificar ou não? Da cunhada, tem sempre a história da cunhada. Não, pode mandar anônimo, pode mandar anônima. A sua participação sempre é muito bem-vinda e até porque, né, a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. E aí, assim, a gente faz essa troca gostosa, né? A nossa especialista também pode te ajudar. Chega junto! Entre Família tá começando e você é muito bem-vindo. Não saia daí, a gente volta já. Entre Família está de volta nessa tarde gostosa de segunda-feira. Eu sei que segunda-feira não é o melhor dia da semana. Vem carregadinha, né? E dependendo do estado, depende daquele friozinho que diz assim, meu Deus do céu, de manhã, você quer banho? Não, hoje eu saí, eu falei assim, uma chuvinha gostosa, eu pensei, por quê? Você lembra que eu falei na sexta-feira que ia dar em torno de 7 graus aqui? Chegou sábado de tarde aqui em São Paulo, eu disse, rapaz, erraram, porque estava quente. E aí, mas aí, aí foi de tardezinha, meu querido, mudou. E a saúde fica como? Meu Deus do céu. Lá no chinelo. Nós estamos aqui com a nossa psicóloga querida, que já veio no nosso programa. E está aqui mais uma vez, Flávia Viana. Eu não lembro se é a segunda ou se é a terceira agora, porque a Flávia já é tão familiar que parece que ela já está algumas vezes. A quinta? É que antes você veio, só que eu ainda não estava aqui, né? Ela que é psicóloga desde 2010, ela atende, faz psicoterapia individual, mas de família também, né? Educadora parental. E principalmente, né, nesse universo da maternidade, ela está bastante integrada e ligada. Flávia Viana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui novamente. Hoje vamos falar sobre esse processo da angústia da separação. O que é, hein, Flávia? A angústia nada mais é que uma ansiedade mesmo, né? E aí a gente está falando da criança, né? Essa angústia de separação, ela começa entre 7 e 8 meses da criança, mais ou menos, pode se estender até os 2 anos, quando começa a amenizar, mas depende da criança, porque daí às vezes já junta ali com o Terrible Two, né? Que é a adolescência, tão famosa, primeira adolescência da criança. E pode voltar, pode ter uma parada por aí, pelos 2 anos, mas a partir dos 4 anos é muito comum que volte essa angústia de separação. Sendo angústia de separação da mãe, do pai ou qualquer responsável que é um objeto de segurança para essa criança, não necessariamente só da mãe.
Flávia, de repente agora a dona Maria já está em casa. Olha, eu estou gostando do Entre Família, porque tem cada assunto que a gente não conversava na beirada do fogão antigamente. É verdade. A verdade, ela vai abrindo os nossos olhos. Aí você quer fazer aquela comparação. Qual o sintoma, tanto para a criança, para a mãe, para o pessoal de casa poder fazer uma ligação, porque vó, mãe, tia, bem ligada nos sintomas. Tenho certeza que a Flávia vai falar e o pessoal de casa, bem que eu desconfiava. Flávia, tem algum sintoma que o pessoal de casa possa fazer esse cálculo? Tem. Os sintomas da mãe, geralmente, é assim, vamos supor que a mãe está amamentando no peito e, de repente, ela decide voltar a trabalhar, acha que não vai dar conta, e aí ela fala, mas eu não posso parar de amamentar, sabe? É que ela fica lutando, né, para não... De repente, ela poderia até deixar uma mamadeira pronta com o leite do peito, mas ela reluta de alguma forma para não fazer isso. Então, a gente já vê que é uma angústia dessa mãe, porque pode ser que ela dependa da dependência dessa criança. É muito comum, né? Então, a mãe sofre também no processo? Sofre também no processo. Uma codependência. É uma codependência. E aí, para a criança, para o bebê, por volta dos 7, 8 meses, né? Às vezes é uma criança que vai com todo mundo pega, brinca, a criança dá risada, e de repente, aí por volta dos 7, 8 meses, ela começa a chorar quando alguém estranho, entre aspas, né? Pode ser até alguém da família, mas não aquele objeto mesmo de segurança da criança, ou a avó, que é um pouco mais, né, distante, aparece, a criança começa a chorar. Por que que isso acontece? A criança, ela começa a entender que ela não faz parte mais dessa mãe, né? De certa forma, a criança, quando nasce, vamos supor que seja uma angústia de separação da mãe, tá dentro da mãe, sente a mãe, ouve a mãe o tempo todo, de repente ela sai, continua mamando ali na mãe, mesmo que não seja no peito, porque a gente conhece a realidade que não é todo mundo que amamenta no peito e tudo bem, né? Cada caso é um caso, mas geralmente a mãe amamenta, ou o pai, né? Ou a avó, e de repente essa criança começa a perceber que ela não é um pedaço mais desse ser humano ali que está segurando e cuidando dela. Então é muito angustiante. O que essa criança sente realmente é dolorido para ela, então é importante ressignificar. As características da criança, geralmente, pode ser, né, quando é em volta de 7 meses até os 2 anos, é mais choro, né, apresentar estranheza quando alguém diferente chega, e por volta dos 4 anos, que é quando a criança começa a ir para a escola, 4, 5 aninhos, pode apresentar aí também essa angústia de separação. E aí, o que a criança costuma aparecer, né? O que costuma aparecer na criança de característica? Toque, né? É muito comum quando a criança tem vários comportamentos repetitivos. Olha. A gente pode olhar para isso também como sendo uma angústia de separação. Não necessariamente é, né? Mas é importante observar. A criança escuta alguma coisa que alguém morreu. O medo excessivo daquele adulto de segurança dela morrer também, aquela preocupação excessiva quando ela verbaliza. A criança tem muita dorzinha de barriga, dor de cabeça, náusea, fisicamente mesmo, né? Sintomas físicos. A criança, ela não consegue ficar num ambiente, por exemplo, cheio de gente, numa praia, sei lá, num show infantil, por exemplo, que fica com medo de se perder dos pais. Quando a criança tem pesadelos, né, que a mãe ou o pai morreu ou foi abandonado. Então, se a criança apresenta pelo menos 3 sintomas desses que eu falei, é importante procurar um profissional, porque a criança pode, sim, desenvolver também, não somente, né, a angústia de separação é um sentimento que é normal, esperado, entre os 7 meses até os 2 anos, e pode voltar aos 4 anos. Mas quando não é ressignificado de uma forma bacana, com a ajuda do adulto ali, que ela confia, pode virar um transtorno. E pode ser necessário até um tratamento medicamentoso. Olha só como o conhecimento é importante e liberta, né? Porque eu lembro que quando isso aconteceu comigo, antecipadamente, eu tinha algumas mães, né, amigas, que já estavam mais na frente, então a gente tinha algumas trocas. E aí eu soube dessa angústia da separação. E eu lembro que comigo aconteceu aos 9 meses. Então eu já fui mais adaptada àquela realidade, porque muita gente envolvida, assim, talvez mais antiga, fala que colo vicia e aquela coisa toda. Então quando isso aconteceu, que ele só queria o meu colo, eu entendi. Porque se eu tivesse só nesse pensamento, que colo vicia, provavelmente eu teria forçado ele a não, a ficar ali sentado longe de mim. Mas entendendo essa realidade, eu encanganhava ele mesmo e ficava quase que o dia todo com ele no colo. Foi uma das fases que eu quase não fiz nada, né? Então,
eu achei muito importante ter essa informação na época. E eu sei que muitas mães às vezes não têm, mas você viu a psicóloga, né? É possível ressignificar, né, Cris? Verdade. Eu fico pensando também, porque há muita carga sobre a mãe nesse quesito, né? Muitas coisas, opiniões, várias gerações. E a mãe fica preocupada porque ela sabe que às vezes ela pode também passar isso para o filho, porque, gente, a gente perde de 10-0 para as mães nesse quesito, porque é uma ligação muito grande, né? E a mãe passa isso no toque e tal. Eu queria perguntar para a psicóloga nesse quesito, né? Está sobre a mãe muitas coisas, a opinião, o jeito que a sogra passou, que não teve problema, você tem que segurar tudo. E às vezes a mãe, isso acaba ficando mais evidente. E automaticamente ela passa isso também para o filho. Existe essa conexão ou é só mito, Flávia? Passar a segurança ou a insegurança? A insegurança, tipo, você alimentar ainda mais essa questão da separação, porque ele não entende as palavras, mas as linhas comportamentais, o jeito com que ela passa, esse nervosismo, né, Flávia? Isso, tá importante você falar do comportamento, porque o que acontece? Eu acho uma judiação a gente culpar as mães de passar esse sentimento para a criança, né? Mas é importante a gente, né, saber também que isso pode acontecer, mas é mais no sentido comportamental mesmo, porque assim, se eu não confio nessa escola que eu estou colocando meu filho, por exemplo, como que eu vou convencê-lo de confiar? Exatamente. É mais ou menos sobre isso, o corpo fala o tempo todo. Né? E a criança, ela conhece, principalmente quando é a mãe, né? A mãe que olhou no olho da mãe pela primeira vez, conhece a mãe, sabe quando a mãe está triste, quando a mãe está angustiada. Então, quando essa mãe está com essa, né, dificuldade mesmo assim, de confiar naquele adulto, ou às vezes pode ser até a própria mãe, né? Assim, se eu não trabalhei direito a minha mãe comigo mesma, se eu ainda julgo a minha mãe e a minha mãe vai pegar a minha filha no colo, por exemplo, é muito comum da minha filha chorar, por exemplo. Né? Porque eu não estou segura ainda com essa situação. Como que eu vou passar para minha filha essa verdade? Então, é mais ou menos sobre isso, assim, né? Assim, não é para culpar as mães, mas eu acho que é importante também a gente saber sobre isso, para a gente trabalhar isso na gente para não vir acontecer essas situações. Além de psicoterapeuta familiar, infantil e adulto, eu sou psicóloga escolar também na Pindorama, que é uma escola que é embasada no construtivismo. O construtivismo nada mais é que estimular a autonomia da criança. E aí o que acontece? Uma das ansiedades de separação que eu percebo muito lá, o porquê que ocorre? Os pais trabalham bastante o dia todo, aí a criança fica integral na escola. Não estou culpando ninguém por isso, a minha filha fica integral também, está tudo bem, a gente precisa e está tudo certo, né? Deixar claro. Mas, quando essa criança chega em casa, os pais às vezes querem salvar as crianças. Pede aquilo, a gente dá, né? Dá comida na boca, sendo que a criança já está preparada para comer sozinha. Então, o que eu falo? Se a gente investir tempo treinando essa criança, em vez de fazer por essa criança, a gente está dando tempo de qualidade, está dando assistência, a gente não é abandonar a criança, senão ela não vai se sentir amada do mesmo jeito. E ela tendo esse tempo de qualidade, ela vai se sentir muito mais segura, porque ela chegando na escola, ela não sabe amarrar o cadarço, por exemplo, né? É lógico que a gente pode facilitar algumas coisas, mandar um tênis de creque para a escola, eu até falo isso para algumas mães que eu atendo, mas a professora, quando ela for amarrar o cadarço dela, ela vai ter que pedir para ela esperar um pouquinho. E isso vai gerar frustração. Então, é melhor que ela se frustre em casa para os pais trabalharem essa questão do que no coletivo. Porque muitas vezes a criança chora não querendo entrar para a escola, os pais têm a ideia de que aconteceu Flávia, alguma coisa na escola e não. Isso que você está citando é muito importante. Pessoal de casa, eu tenho certeza que não é um puxão de orelha, é uma questão de ficar atento. Agora, Suza, você tem mais uma mãe para incluir nessa nossa sala da verdade, né? Tem, e é uma história muito interessante que quando eu estava lendo aqui o resuminho, eu confesso que tipo, ai meu Deus, né? E eu vou falar aqui com ela agora. Quase chorei só de ler, imagina você que passou pela situação, né? Josi Soares, que é a mãe do Rodrigo. Hoje o filho da Josi já tem 17 anos, ele vai prestar o vestibular para medicina, mas quando ele tinha poucos meses de vida, ela precisou ir para o trabalho. Esse momento é muito angustiante. E para a Josi não foi nada fácil naquela época, porque é o seguinte, ela não só ia para o trabalho como toda mãe vai e volta no fim do dia, ela passava a semana fora. Josi, boa tarde, seja bem-vinda, é isso mesmo? Eu acho que o seu som está mutado. Se você estiver me ouvindo, às vezes você colocou no mudo aí no computador ou no celular.
Acho que agora veio um som aqui. Vindo agora? Agora sim. Tá me ouvindo? Agora sim. Era o fim. Então, assim, eu fui trabalhar em outra cidade, né? Tive que deixar o meu filho com a minha mãe e só via o meu filho final de semana. E isso era muito angustiante mesmo. E eu ficava assim, contando os dias para voltar para casa, porque eu trabalhava em São Paulo, minha mãe morava no litoral. E foi assim, foi um período muito difícil da minha vida. Muito difícil mesmo. Com quantos meses ele tinha quando você precisou voltar ao trabalho? 4, 5? Ele tinha 4 meses. Aí eu voltei para o trabalho e eu não tinha com quem deixar ele, né? Então eu falei assim, bom, eu vou ter que voltar a trabalhar, vou ter que deixar ele com alguém, né? E acabei deixando ele com a minha mãe. Aí fui trabalhar, só que assim, não estava rendendo, porque eu ficava pensando no meu 24 horas por dia. Ficava, será que ele está bem? Será que ele já mamou? Será que ele tomou banho? Será que ele não teve nada? E quando eu voltava assim, ele ficava com aquele olhinho assim para mim, me agarrava, me abraçava assim. Quando chegava no domingo à noite, que eu tinha que subir, era aquela angústia. Nossa. Foi assim durante 5 anos. Aí o que eu fiz? Eu resolvi pegar o meu filho, né? Tirei ele da minha mãe e levei para vir morar comigo em São Paulo. Só que assim, eu morava sozinha, não tinha com quem deixar ele também. E era uma... Aí, né, foi até que eu comentei o que acontece. Ele começou a sentir essas mudanças e ele ficava triste. Aí o meu filho, ele teve uma crise de bronquite, eu levei no médico. E o médico falou que era psicológico. Ele estava adquirindo uma doença psicológica por estar longe de mim. Aí foi quando eu peguei ele, trouxe da minha mãe para São Paulo. Só que aí aquela coisa, quem vai cuidar dele? Aí a outra avó dele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu fico com ele durante a semana, você mora aqui perto, na sexta-feira à noite você pega. Aí eu falei assim, mais uma vez, tudo bem. Aí lá vai eu de novo, e aquela coisa. E aquela angústia, meu serviço não estava rendendo, eu ali, todo mundo, e aí tudo que você tem? Eu falei assim, é por causa do meu filho. Aí teve uma reunião de escolinha. E essa reunião foi no sábado. Os professores resolveram fazer no sábado para que os pais pudessem participar. Uhum. E quando eu cheguei nessa escolinha, eu peguei a agenda dele, aí estava mora com o pai, com a avó. Ai, menina, aquilo me deu uma coisa no coração, eu comecei a chorar. Aí a professora dele, eu lembro como se fosse hoje, falou assim, o que está acontecendo, mãezinha? Nós fizemos alguma coisa? Você viu alguma coisa na agenda? Eu, não foi nada, tá tudo certo. Aí liguei para minha mãe chorando, desesperada, e a minha mãe, volta para cá com o meu neto. Aí eu cheguei no meu serviço, trabalhava no Hospital Nipo brasileiro nessa época, e falei para minha chefe, né? Falei assim, olha, não dá, não posso ficar longe do meu filho, vamos fazer um acordo? Aí ela foi, conversou com o diretor-geral, ele falou assim, faz o seguinte, vamos terminar, fala para ela terminar o faturamento até o final do mês, depois a gente senta e conversa. Tá bom, aí eu fiquei, falei assim, bom, vamos fazer um acordo, né? Quando chegou no final do mês, aí eu cheguei até ela e falei assim, bom, terminou o faturamento, e aí? Ela falou assim, olha, ele não vai te mandar embora, não vai fazer acordo, porque você é uma ótima funcionária. E o departamento ficava na rua de trás, né? Porque o Nico pegou aquele quarteirão todinho para ele. Eu simplesmente falei assim para ela, tudo está bem, estou em paz. Desci, fui no RH e falei assim, ó, eu quero fazer uma carta de demissão. Mas por quê? Você é uma ótima funcionária. Eu falei assim, olha, aí eu contei, né, por causa do meu filho, assim. Ela falou assim, tudo bem, Jô, você que sabe. E eu voltei, né, mas aí eu voltei já orando. Falei assim, Senhor, e agora, né? Eu sustento meu filho, né? E Deus falou claramente comigo, fica em paz. Porque uma coisa que eu sempre tive na minha mente, que o Rodrigo era a dracma que Deus me deu. E falou, olha, cuida, que daqui uns anos eu vou perguntar o que você fez com essa dracma. Eu não vou enterrar minha dracma, eu quero que ela multiplique, né? Vamos conhecer, e eu ficava então. Vamos conhecer o Rodrigo, eu acho que a gente tem fotinhas aqui para mostrar. Vamos conhecer essa preciosidade. Olha aí, bebezinho.
Isso há 17 anos. Olha, Josi! Ô, Josi, e com quantos anos você saiu desse trabalho para ficar em definitivo com ele? Quantos anos ele tinha, no caso? Na época ele tinha 6 anos. 6 anos? 6 anos. Eu imagino que não deve ter sido fácil, né, Cris? Porque quando eu deixei o meu na escola, era só umas horinhas e eu sempre voltava pro carro chorando. Imagina passar a semana longe, né? E o legal da Josi aqui, né? Legal para ver de fora, né? Mas a questão toda é que a gente julga muito, né? E a Josi trouxe para a gente aqui, pelo menos aqui, um pedacinho, né? Sim, de uma realidade. De uma luta dela, né? Olha, ela colocou algumas questões ela foi bem verdadeira. Olha, eu falava com a minha mãe, né? Porque mãe é um consolo, ela queria ser consolada. Volta para cá. Ao mesmo tempo, falando com Deus Pai, eu que sustento ele, né? Questão de fé. Então, quem vê de fora e não tem a mesma realidade, é fácil você chegar e dizer assim, ó, fulana faz isso, por que não faz aquilo? Porque gente para direcionar a nossa vida tem bastante. Mas assim, Josi, primeiro, parabéns por esse olhar maravilhoso que você tem. Tá o teu filho aí, né? Prestes a encarar a medicina aí nessa questão toda. Que Deus te abençoe, teu filho está grande, eu tenho certeza que você não se arrependeu de ter plantado e abraçado a tua dracma, né? Deus nos dá presente. Eu falo que meu filho é um beijo de Deus. E deve ter dado certo o trabalho, né, Dando Josi? certo, tá aí, né? Eu acho que deu tudo certo, né? Às vezes não é perfeito como a gente quer, mas Deus vai pegando até a nossa imperfeição e vai arrumando a carroça no andar da carruagem, né, Josi? É verdade. O meu filho, ele é uma bênção. É um adolescente, assim, que não dá trabalho, um menino muito voltado para Deus, assim, e uma pessoa muito humana, né? E eu soube, assim, porque todo dia eu acordo e falo assim, Senhor, ontem tu me ensinaste a cuidar do Rodrigo, hoje é outro dia, me ensina um novo caminho aí, porque hoje vai ter outros problemas. E assim eu levo a minha vida. E o meu filho é uma bênção, eu não me arrependi de ter saído, porque todo mundo falou assim, você é louca, um emprego bom. Eu falei assim, o emprego é bom, mas o meu filho é único. É um presente de Deus. Então, Deus vai me dar outro, mas filho, só tenho esse. Então, eu não me arrependo em nenhum momento em ter largado tudo para cuidar do meu filho. Josi, um abraço, querida, que Deus te abençoe. Hoje você foi conforto para várias mães que estão em casa, direção. Um abraço, um cheiro no filhão, tá? Parabéns por ele, um grande abraço. Quando puder, venha pessoalmente aqui nos dar um cheiro, trazer o filhão para a gente conhecer pessoalmente. Um grande abraço. Amém. Vou sim. Deus abençoe a vocês. O programa de vocês é uma bênção, tem modificado a vida de muita gente. Eu acompanho vocês. Obrigado, Josi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, a Josi humanizou aqui a dor, né? Porque existe essa questão de julgar. Eu acho que só de falar desse assunto, se a rede de apoio realmente for uma rede de apoio, não for uma rede de julgamento, é muito importante. E aí eu queria até te perguntar, porque naquele momento uma mãe estava querendo ouvir quem? A própria mãe. Nem sempre, às vezes, os discursos combinam, né? Mas naquele momento a rede de apoio, você precisa de ouvir de alguém, filha, vem, tá tudo bem. Né? E naquele momento teve até essa questão psicológica de se abraçar na fé também, né, Flávia? Para poder direcionar. Porque a mãe tem a profissão, ela tinha um histórico de uma ótima funcionária no hospital e ela estava com aquele coração partido. Não é nada fácil. Eu imagino que o teu consultório tem vários exemplos e as mães chegam ali para dizer assim, o que eu faço agora? E, na verdade, não é em você que ela vai encontrar a resposta, mas direção, né, pelo menos. Exatamente. E a gente vê que, assim, a Josi ficou angustiada, né? Ela sentiu essa angústia de separação muito mais forte, talvez, até mesmo que o filho. E foi importante ela perceber que ela não estava fazendo da forma que ela gostaria de fazer. Como que ela percebeu isso? Quando a escola falou, né? Aqui, filho, a criança mora com o pai e com a avó. Não, mas como assim? Eu tive um filho que não mora comigo, né? Talvez tenha vindo vários pensamentos nela que fez com que ela ressignificasse toda a história dela e pudesse mudar. Então, assim, às vezes uma coisa ruim que acontece, olha só que importante, né? Ela ressignificou e passou por essa angústia de separação da melhor forma que ela podia, tendo agora o que ela não conseguiu lá no começo. E é por isso que eu falo que a gente não pode julgar as mães. Quem conhece a história dela é só ela, né? Só ela sabe. Se é uma outra pessoa, por exemplo, um profissional que não é da humanização, né? E vai tratar essa questão, por exemplo, o que é a primeira coisa que vai fazer? Olha, você traumatizou seu filho 2 vezes, porque você mudou ele, tirou de você, tirou da avó, tirou da outra, tirou... Não, mas você percebe que ela é buscando fazer o melhor para o filho o tempo todo, né?
Sempre é. Por isso que a gente não pode julgar uma mãe. Até mesmo aquela mãe que tem o filho e dá o filho para outra pessoa, o que será que não passou pela cabeça dela para ela fazer isso, né? Acho legal esse seu olhar, Flávia, assim, mais gentil com as mães, né? São muitas as lutas e a gente realmente não tem condição de falar por todo mundo, né? Mal a gente sabe falar por nós, né? Imagina pelos outros. Tem uma coisa curiosa nessa história e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A produção falou aqui pra gente, né, Cris, que ele sentia muita falta da mãe, então ele pediu pra ela deixar o cheirinho dela, do perfume dela na fraldinha. Acho que foi nessa hora que eu engasguei ali na história. E aí, ela usa esse perfume até hoje por conta disso. Eu esqueci de falar, de comentar com ela sobre isso, mas no próximo bloco a gente vai falar como fazer nesse processo de angústia de separação, quando você precisar se ausentar e deixar seu filho. E aí tem essa ideia do objeto de transição. Quer saber como é, como é que funciona? Então fica ligadinho Entre Família, vai pro intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta. Esse papo ele foi abraçado aqui pela empatia da história da Josi, né? De repente você ficou pensando também, eu mesmo que sou pai, deixar meu filho pequenininho em casa, aquele pezinho gordinho, suadinho, já estava com saudade, louco para ir para casa. Imagina, né, a mamãe que tem essa questão mais intensa de deixar em outro lugar, enfim. Agora, vou dizer uma coisa para você, nós temos um pai maravilhoso, a ruptura do pecado nos separou desse pai, aí veio Cristo, morreu por nós temos aí o nome de Cristo para nos achegar, em breve vamos vê-lo face a face, mas enquanto não chega, né, a gente tem esse ato ali que é de Gênesis 3 até Apocalipse 20, que é a história que nós estamos passando. Nós estamos no final dessa história, nós estamos em Laodiceia, e é tão complicado o desenho de Laodiceia. Um dia, se você quiser aprender mais, a gente tem alguns estudos bíblicos para você, uns guias maravilhosos. Mas um desses passos iniciais você pode dar agora, que é a oração. Será que Deus me ouve? Olha, e esse guia prático tem feito tão bem para muitas pessoas, que é a oração. Olha aqui, Cris, deixa eu ver o meu presente. Tá aí, ó, Deus me ouve. São 8 pilares especiais falando de oração. O pastor Ledivan que escreveu, tá maravilhoso. E já digo para você que é de graça, tá? Teve um custo para poder escrever, para reunir, para diagramar. Vai ter um custo para enviar para sua casa, mas você não vai pagar um centavo, ó. Cheirinho do Anjos da Esperança, projeto que sustenta tudo aqui, desde a luz, o sinal, TV que abre, rádio, o web. É só você ligar agora, nesse momento, e fazer o seu cadastro e vai para sua casa. Cris, me diga o telefone, menino, aqui, ó, embaixo. 0 operadora 12 21 27 3121, guia prático para você orar com Deus. Tem aí, Deus me ouve. E a fé? Como é que funciona a questão do Espírito Santo? 8 pilares especiais para você mergulhar e orar ainda mais na sua casa. 0 operadora 12 21 27 3121. Liga agora. Eles vão pedir para você o seu nome, seu endereço, seu CPF. Fica tranquilo que tem a lei de proteção de dados aqui. Você vai ligar agora. Eu garanto a você que em poucos dias vai estar na sua casa, tá bom? Você pode pedir através do WhatsApp, que é o 1298244 4449. Vou repetir, tá? Manda uma mensagem, quero Deus me ouve, fala que é Entre Família, tudo bem, tal. Vai falar para quem? Para você mesmo, você vai clicar num link que o WhatsApp vai mandar. Sério? Eu vou poder fazer o cadastro aqui em casa? Vai, através do WhatsApp, que é o 12982444449. Clica nesse link, faz o seu cadastro e também vai pelo correio sem custo algum. E como prometido no bloco anterior, enquanto você vai pedindo aí pelo telefone fixo, pelo WhatsApp, de graça, Deus me ouve, você vai agora para uma dinâmica fantástica. A nossa psicóloga Flávia está aqui e a nossa Suzane vai dirigir para você de casa, vai ficar bem gostoso, bem pedagógico. Não é verdade, Su? É isso aí. Cris, você sabe que eu entrei no número que você acabou de falar do WhatsApp para poder pedir a revista Deus Me Ouve. Eu poderia facilmente pegar aqui, obviamente, mas eu queria passar por essa experiência até para falar com o nosso telespectador. Então, exatamente como o Cris falou, você vai receber esse link, são 3 passos só que você faz ali no site e a revista já chegou lá em casa, você acredita? Gente, eu fiquei toda feliz, parecendo você quando fala aqui, felizinha da vida que chegou a revista, porque eu quero muito estudar sobre esse assunto, sobre a oração. E eu imagino que essa vai ser sua alegria quando você receber essa revista. Eu falei, mas não é de ver mesmo que dá certo? Pois deu certo. Chegou lá, belezinha. Foi assim, ó, vapt-vupt o cadastro. E para chegar também foi relativamente rápido. Então, deu certo. Essa propaganda é certa. É verdade esse bilhete. Vamos então aprender aqui com a nossa terapeuta, nossa psicóloga, como lidar com a separação. Pois bem, Flávia, temos ali um papai e uma mamãe, já vestidos prontos para trabalhar, precisam sair de casa. Vamos imaginar que o pai, né, no modelo mais tradicional, foi trabalhar, passa o dia inteiro fora,
Vou andar com os dois. Eu ia andar só com a mamãe, mas eu vou andar com os dois aqui. Aí a gente coloca um de cada. Foi trabalhar. Eu lembro de uma brincadeira que tinha. Papai foi trabalhar, mamãe também foi. Pois bem, eles têm que sair, mas tem que deixar a criança com alguém. E aqui a gente tem a primeira dica de como lidar com essa separação, esse momento. A primeira dica nossa é: nunca saia de fininho. E essa é uma ideia muito recorrente, porque você pensa assim, eu vou sair de fininho para ele não me ver e não chorar, porque eu tenho que vazar para o trabalho. Mas não é isso que deve acontecer, né? Por quê? Não, porque vai intensificar ainda mais, né, essa angústia de separação. Se a criança tem medo de ser abandonada pelos pais, tem essa fantasia e você sai de fininho, em algum momento a criança vai procurar esses pais e não vai encontrar. E aí, como que fica a confiança? Será que ela vai confiar que quando o pai falar que não vai sair, ele não vai sair realmente? Então, é importante sempre falar, né, fazer um calendário mental, a gente estava até falando um pouquinho sobre isso, né, no intervalo. Calendário mental é explicar, olha, mamãe vai fazer uma viagem, papai vai trabalhar, hoje é segunda-feira, terça-feira fica muito complexo para criança pequena, principalmente, Sim, né? Então, assim, olha, hoje foi dia da igreja, amanhã é dia de trabalhar. Tá? Daí a criança já, para ela entender um pouquinho. Então, amanhã a mamãe vai trabalhar. O que você não pode deixar de fazer, que você tem que fazer durante o dia e tem que fazer rápido, viu? Porque eu vou voltar muito rápido. Assim que terminar o seu jantar, eu tô em casa. Então, né, colocar esses momentos do dia que a criança faz da rotina, verbalizar, falar para ele que eu volto e não sair de fininho nunca. Eu acho que a gente tem até essa dica que você comentou aí, para essa ideia de tempo, né? Eu acho sensacional você realmente dizer a verdade, olhar no olho e dizer, olha, eu tô saindo, vai ter choro, né, gente? Às vezes não dá, não tem como evitar, mas sempre dizer para que a criança não fica nessa angústia toda, que já é o processo de angústia. Vamos colocar... E aproveitar, falar que tudo bem chorar, validar os sentimentos e não sair com a criança chorando, né? Tentar conversar com a criança. Essa crise deve levar mais ou menos de 7 minutos até 15 minutos. Então, é sempre bom, na hora de sair para o trabalho, por exemplo, se a criança fica angustiada, ter aí uma folga de uns 15, 20 minutinhos para dar essa atenção para a criança e não ser para não virar essa angústia de separação, não se transformar aí num transtorno mesmo de ansiedade de separação futuramente. Boa. Muito bem, me salvou aqui no meu comentário, Flávia. Eu digo assim, chorar vai acontecer, mas realmente, né, deixar a criança chorando, não. E aí a gente já entra na segunda dica que a gente tem aqui, vou descer esse papai e essa mamãe, porque a gente está entendendo que eles estão aqui cumprindo com todas as diquinhas, então vão sair mais uma vez e tal, não deixar a criança chorando, e aí você já explicou, né? Se antecipar com essa saída, para não ter aquela coisa da angústia dos pais em relação ao horário, né? Que a gente fica meio desesperado por conta do nosso compromisso. Ter essa meia hora aí de tempo para poder lidar com aquela situação, né? Isso tanto faz se vai deixar com a babá em casa ou na escola, né? Exatamente. Nunca deixar a criança chorando, né? Porque o que acontece? Geralmente a criança chora porque ela está angustiada. Sim. Ela não está bem de alguma forma. A gente precisa investigar ali quais são as necessidades que não estão sendo atingidas daquela criança para a gente poder validar aqueles sentimentos, entender e acolher. Se a criança chora, tentando se comunicar, principalmente as crianças pequenas que ainda não sabem falar o que estão sentindo, e a gente simplesmente sai e deixa a criança chorando, isso não precisa ser para ir trabalhar, para sair sem a criança, nada disso. Pode ser simplesmente na hora de dormir mesmo ali dentro do berço para você sair. A criança está chorando, você tem que acolher aquele choro, acalmar a criança. Porque se você sai, o que vai acontecer? Vai intensificar ainda mais aquele sentimento que a criança tem ali. E por que a criança chora? Porque ela não quer sentir o que ela sente quando está longe desses pais, que é essa insegurança. Não, e fala a verdade, é horrível quando você não é atendido, né? Eu falo nós adultos, às vezes você quer falar com alguém e não é atendido, a gente só não chora que a gente já aprendeu teoricamente, a nos controlar. Mas não ser atendido, ignorado, é muito ruim. É importante uma observação, né? Existem alguns pais que falam, Flávia, mas meu filho aprendeu a dormir assim, eu deixava ele chorando e ele foi aprendendo sozinho, porque se eu tivesse indo lá... Mas assim, será que ele aprendeu a dormir sozinho porque ele foi deixado chorando? Ou ele percebeu que não adiantava ele pedir ajuda, que ninguém ia ajudá-lo? Né? Fico com a segunda alternativa. Qual o sentimento que essa criança vai ter, né? O que vai levar para a vida adulta? Quais são os transtornos que podem vir lá na frente?
E nessa hora aqui também, Flávia, vale a pena a repetição, né? Porque a criança vai falar que não quer, você vai dizer que entende e explicar de novo. Aí ela vai dizer e você, gentilmente, pacientemente, tem que trabalhar e repetir as mesmas informações, talvez umas 10 vezes, enfim, até que tudo se acalme para poder sair. Nós temos mais uma dica aqui. Permita-o eleger objetos de transição. E aí a gente lembra do que eu falei no bloco anterior, da fraldinha da Josi. Mas você pode explicar melhor sobre esse objeto? Pode ser qualquer coisa, Flávia? Sim, pode ser elegido pela criança ou pela mãe, pelo pai, né? Existem alguns casos, né? Como eu trabalho muito na escola com adaptação escolar, acontece muito da criança ter que levar um brinquedo, às vezes só para dormir, a criança que fica no integral, né? Ou então precisa mais do que os outros amigos, tem um dia específico do brinquedo, que é toda sexta-feira, cada escola tem um dia específico. Mas tem crianças que precisam ficar um pouco mais com os objetos, aí a gente conversa com essa criança, vai fazendo ali um calendário mental também, explicando que quando ele estiver mais seguro, que ele vai entrar e guardar na mochila. Pode ser bichinho de pelúcia, pode ser uma fraldinha, pode ser uma camiseta da mãe, com cheirinho da mãe. Crianças que mamam, por exemplo, né? Geralmente a mãe tira a camiseta e deixa. Ajuda bastante, porque daí a criança vai se sentir segura e sabe que... E se for um objeto da mãe, então, e da pessoa que ela se sente segura, vai entender que o adulto vai voltar para buscar aquele objeto. Eu achei tão interessante que na época que aconteceu isso comigo da escola, a professora teve uma ideia, eu achei genial. Ela desenhou um coração na mão dele e um coração na minha mão. E disse que quando sentisse saudade, né, ele ia tocar lá e a mamãe ia sentir e vice-versa. Lá na hora eu fiquei firme e forte, sorrindo e tal, né? Mas aquilo foi tão emocionante pra mim quando eu cheguei no carro, né? Aí realmente desabei. E foi assim por uns 2 semanas. Mas eu achei legal a ideia do coração. Então ele sempre fazia e sempre voltava com um coraçãozinho. Isso é ótimo. E pode ter também o botão do abraço, né? Às vezes a gente combina, eu oriento a professora, quando eu vejo que tem alguma criança com insegurança mesmo ali, para se separar da mãe, eu combino com a professora de colocar um botãozinho na mão da professora e um botãozinho na mão da criança. Aí, quando ele aperta o botãozinho, ele mostra para a professora dá um abraço. Já é uma forma também de transferir aquele adulto que ele confia para a professora, que daí passa a ser a professora até então. Muito legal. A partir daí. E a ideia do bichinho de pelúcia, acho que dá muito certo assim para dormir sozinho. Eu acho muito legal, tipo um amiguinho ali, né? E temos aqui mais uma dica. Vamos descer aqui. Deixa eu passar de cá, Flávia, porque eu gosto de fazer tudo que a nossa produtora da Dinâmica inventou. Então, esse papai e essa mamãe saiu mais um dia, agachado estou. Socorro, Deus, espera. Aí, olha só que bonitinhos, aprenderam tudo. Mostre que você volta. Como que pode fazer isso? A gente pode fazer isso a partir de brincadeiras, né? Esconde-esconde, por exemplo. Esconde-esconde é ótimo, né? Quando o bebê é pequeno, a gente faz o achou, sabe? Aquele achou, parece bobinho, mas para a criança é muito importante para entender que, peraí, mamãe sumiu, mas a mamãe apareceu. Mamãe sai, mamãe volta. Papai sai, papai volta. Esconder objetos também, né? A gente pega um objeto, esconde aqui atrás e dá um jeito de esconder aqui. Não tem nada, mas olha, será que não está aqui? Apareceu. Então, ela começa a entender que as coisas desaparecem, mas aparecem também, né? Olha, filho, a mamãe vai tomar banho, né? Você vai brincar um pouquinho aqui e a mamãe já volta. Então, sempre verbalizar isso para a criança também. Gente, olha que coisa, porque assim, a gente já sabe disso, né? Nós somos adultos, mas para criança isso deve ser uma coisa muito chocante mesmo de achar que talvez o pai ou a mãe não volte. E na brincadeira, porque eu lembro de bebê, a gente fazia essas brincadeiras e eles ficam assim, né? Como se, meu Deus, cadê? Desapareceu. Até hoje, com 3 anos, você esconde em lugares assim muito óbvios e às vezes a criança não acha. Então é uma fase de aprendizagem tão grande que quando a gente tem esse olhar, né? E vocês muito bem estudados para poder nos ensinar, coloca, a gente pensa, não é de ver que faz sentido, gente? Por que nunca pensei nisso, né? E o óbvio, sempre lembrar que o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio pra gente, que é adulto, pra criança, não. Não é. Então vamos revisar aqui, ó, como lidar com a separação quando você precisar sair, mamãe e papai, seja para o trabalho, em qualquer situação, às vezes para deixar para dormir, como a Flávia falou. Estão aqui essas 4 dicas sensacionais. Nunca saia de fininho, diga que você está saindo, não deixe chorando, só saia quando realmente a criança já estiver calma. Escolha um objeto de transição, um brinquedo, um urso de pelúcia e mostre que você volta através dessas brincadeiras que a gente comentou aqui, como por exemplo o pique-esconde. Adorei essa dinâmica, foi muito, muito, muito legal mesmo.
Flávia, vou convidar você para voltar para nossa sala. Vou pedir o Cris que a receba, enquanto eu vou pegar uma aguinha, né, gente? Vocês sabem que hoje eu tô com a garganta daquele jeito. E eu já volto ali para nossa sala. Cris, então agora a gente vai com você de interação, é isso? Isso mesmo, Flavinha está aqui com a gente. O povo de casa já está mandando o DDD 12 983 15 0249. A Flavinha está sentada com você em casa e você. E aí, tá mandando participação? Bora lá então. Você na tela do nosso Entre Família. Tá chegando de forma anônima. Eu sabia que tinha. Conheço você, hein? Tamo junto aqui. Olá, minha filha acabou de completar 1 aninho. Eu estou precisando muito voltar para o mercado de trabalho, pois durante a gestação não estava trabalhando. Minha mãe já disse que cuida dela para que eu volte a trabalhar. Mas mesmo assim, sinto muito medo e insegurança. Uma mãe justamente nessa fase, e por isso que até eu incentivei a questão anônima. Por que a mãe fica assim muitas vezes? É para o julgamento, né? Que bom que ela... essa filha vai dizer para a mãe que está insegura de voltar e deixar o filho com a própria mãe, né? Ela é verdade, dessa questão de dizer que está, né? E quanta coisa dentro do coração. Primeiro passo para ela dar uma aliviada, Flávia. Sabe aquele negócio que cada dor é individual, mas existe o primeiro passo que quase todo mundo dá, sabe aquele negócio? Então, acho que, Flavinha, como é que essa mamãe podia ser abraçada agora? Se a sua mãe que cuidou de você, que educou você, não tenha, né, dúvidas de que é a melhor pessoa para ficar com a sua criança, né, primeiro. Depois, se não foi sua mãe que cuidou, eu acho que vale a pena agora, né, proporcionar para sua criança esse momento, né? Se ela quer ajudar, se ela quer participar, ela está fazendo o papel dela de mãe também, né? E aí talvez tenha muita coisa para aprender aí. E trabalhar essa ansiedade também de separação, que é comum as mães sentirem, mas olhar para você e entender o porquê que é tão difícil para mim voltar a trabalhar, né? Será que a minha mãe trabalhava quando eu era pequena, né? Tentar ressignificar essas questões. Se for possível, procurar, sim, fazer pelo menos algumas sessões de psicoterapia. Tem gente que não precisa fazer, né, um tempo grande, mas pelo menos para resolver essa questão. A transição, né? Isso, dentro de você, para a criança sentir um pouco mais de segurança também. E lembrar que, se a gente não está feliz, a gente não consegue passar a verdade na hora de cuidar. Então, é importante você olhar para você. Se o trabalho é importante, né, bora lá. Acho que talvez seja a hora mesmo. O que me ajudou muito foi pensar assim, na qualidade do tempo e trabalhar essa questão da qualidade e não a quantidade. E eu acho que isso é profundo demais na conexão entre você e o seu bebê, né? Esses momentos de qualidade, eles são assim tão profundos que você consegue sustentar um dia de ausência, né? Se esse for o seu caso. Então, eu acho que se você investir nisso, isso vai ajudar você a tirar esse peso, que a gente tem um peso, né? Perfeito. Nossa, é muito louco essa fase, assim, são 1000 pensamentos, a gente sabe que precisa, mas a gente não quer porque o filho é meu e vira uma confusão eterna na mente. Eu queria perguntar para a Flávia aqui, Cris, aquela que já é ansiosa, né? Esse processo da separação reverbera em alguma coisa, às vezes, na vida adulta? Ixi. Dependendo da forma, é muito importante essa pergunta. Dependendo da forma que a gente lida com essas sensações, né? Se o bebê está chorando é porque ele está precisando de alguma coisa. Se ele está pedindo para não ir para a escola, a gente precisa olhar para isso. Não é não deixar a criança ir para a escola, mas fazer uma adaptação gentil, né? Eu costumo falar, cada criança precisa do seu processo, é diferente um do outro, né? Ser igual é ser diferente, eu sempre falo isso. E a questão que você acabou de perguntar para mim, deu branco. Eu falei que nunca mais ia dar branco. Na vida adulta. Na vida adulta, sim. Se a gente não ajudar a criança a passar por esse momento de uma forma mais natural possível, que é natural essa angústia de separação, e até a própria mãe, se ela não passar por isso como sendo algo normal, que faz parte do processo mesmo da separação, que é uma coisa nova para as duas, pode sim lá para frente vir a trazer um transtorno de ansiedade. Ansiedade, segurança, isso, né? para a criança. E outros tipos de ansiedade também. Gente, Importante. o que na infância, a infância é o foco. Isso não quer dizer, mãe, que você não tenha que trabalhar. A questão que ela está falando é o trauma disso, né? Se você não tratar tanto ficando em casa ou saindo... Não é para te preocupar não, é só para te informar. Mas é legal informar porque, gente, aqui no nosso programa, esses 3 anos e meio, falando que, ó, muita coisa do consultório de adulto é a infância. Você é prioridade? Bora lá, mamãe. Consulta com a nossa psicóloga aqui, a nossa terapeuta, para você ficar agora tirando suas dúvidas. É a Marilene. Boa tarde, Marilene. O que fazer quando o filho de
que tem 33 anos e não quer sair da barra da saia da mãe. Fiz ele morar sozinho, mas ele insiste em querer voltar para minha casa. A gente falou aqui, inclusive, foi da síndrome do Peter Pan, né? A gente teve um programa inteiro sobre esse tema, né? E também da síndrome do canguru, né? 33. E aí, a mamãe está falando isso, mas será que, como a gente veio de uma pergunta de infância, esse tipo de construção, assim, aos 33, tem muito a ver com o passado também, Flávia? Pode ser que sim, né? Pode ser porque esse filho não se sente, talvez, capaz, né, de ter uma vida sozinho como adulto, pelo fato das coisas terem sido facilitadas para ele. Ou pode ser também que ele não se sinta merecedor de viver uma vida abundante sozinho longe da mãe, pelo fato da mãe ter se anulado para cuidar só dele. Então, é importante uma busca, assim, talvez até da mãe mesmo, para ressignificar tudo isso, porque não tem uma resposta pronta para eu dar para essa mãe do que fazer. Ela precisa trabalhar os sentimentos dela em relação a isso. Por que é tão importante que seu filho saia de casa? Né? Por que você se sente frustrada quanto a isso? E talvez até o rapaz também fazer uma psicoterapia para ele tentar entender e trabalhar merecimento. Porque é dificuldade, né? Se pode ser desligar da mãe. Sim, então, deve ser o foco crenças. da nossa amiga a Marilene, é buscar isso, seja em terapia, o porquê, tanto que ela quer que ele saia, para fechar um ciclo quase que, obviamente, mas o porquê que ele quer ficar já com essa idade para poder entender um pouquinho desses sentimentos, talvez ela não esteja uma flor da pele. Legal a resposta. Eu acho que se a gente facilita muito, né? Eu costumo dizer que assim, vai chegar numa idade para os filhos que os pais precisam fazer os filhos se movimentarem um pouco. A casa tem que ficar um pouco ruim para eles. Não é no sentido de assim, não vou acolher mais, não. Eu fiquei pensando... empurrando no abismo ali, né? Eu fiquei pensando em colocar uns pregos, soltar umas bombinhas. Mas assim, é no sentido de querer que o filho cresça mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que eu cresço, eu desenvolvo, eu me sinto um ser abundante, a minha autoestima, olha, né? Então, é importante, é por amor também. Agora, se eu faço tudo por eles, vai sair daqui para quê? Né? Eu acho que vale a pena olhar um pouquinho para isso. Eu não sei, né, qual que é a situação real, né? Teria que investigar. Está jogando várias situações para a Marilene pensar. Para ela tentar ver se alguma coisa se enquadra, mas uma psicoterapia pode ajudar bastante para ela ressignificar esses sentimentos. Muito bom mesmo, Flávia. Vamos a mais uma interação, então, de você e de casa, chegando aqui no Entre Família. E quem chega agora é a Irani Lopes. Seja bem-vinda. Gostaria de saber da psicóloga. Meu neto tem 12 anos e ele está com um problema de gagueira. A mãe dele já levou para a psicóloga, mas não resolveu. Ela acha que deve ser emocional. Ele gosta de viver perto dos familiares, mas os pais gostam mais de se isolar em casa. Será que isso tem alguma relação? A vovó está preocupada aí, hein? Uma vovó bem preocupada, né? A única coisa que eu falo é que, assim, imagino que seja por amor, né? Mas, assim, eu não tenho uma resposta pronta para dar. Tem que investigar o caso, né? Se passou por uma psicóloga, falou que não tem nenhuma questão, mas pode ser... Existe gagueira por fatores emocionais? Existe, e pode ser um fator emocional até mesmo da mãe ou do pai dessa criança, né? Que a criança acaba... E Flávia, quase sempre é feito com uma rede multidisciplinar, né? Esse trabalho é feito com fono, né? Até uma análise no otorrino, analisando tudo, né? E as questões emocionais. Então, tem que investigar tudo, né? Sim. Nesse caso, opinar de fora aqui é mais complicado, mas fazer uma varredura, né? Inclusive, passar o pai e a mãe também, né? Eu acho importante. Na terapia. Eu penso que é importante uma terapia sistêmica, talvez, né? Para trabalhar a questão familiar, para entender melhor. Uma anamnese bem completinha, para entender mesmo desde quando a criança estava lá no útero da mãe, o que a mãe sentia. É muito importante, né? Provavelmente a psicóloga já deva ter avaliado todas essas questões, por isso ela falou que não é, né, sistema emocional, mas pode ser várias coisas, pode ser que ele tenha dificuldade de processamento auditivo, né? Pode ser que tenha o pensamento muito acelerado, tudo isso pode impactar numa gagueira, né? Então tem que buscar outros profissionais também, não somente o psicólogo nesse caso. Tá aí então, vovó Irani, a sua resposta. E dá tempo de ir mais? Eu acho que dá, né, Patrícia? Bora lá mais um aqui pro povo? Então tá, a nossa diretora liberou você de casa aí, de forma anônima e sem problema nenhum. E a pergunta é o seguinte:
Minha neta tem 9 anos, viu, Flávia? Sempre dormiu e ficou longe dos pais numa boa. Mas agora está desesperando. O que fazer? Do nada, um comportamento diferente. Com 9 anos. Com 9 anos, Interessante. agora tem essa questão toda. Será que a transição de uma fase onde ela... Sabe que elas falam que a transição dos 9 é não sou tão pequena para ganhar colo, tão grande para poder ter juízo. E aí vem a questão de viver o luto desse momento. Hoje eu estou percebendo que tem bastante questões bem complexas, é que assim, eu não posso dar uma resposta Pô, pronta. tô aprendendo bastante com você. Porque o que acontece? As crianças, elas são muito sensíveis, então elas sentem qualquer mudança mesmo que não sejam faladas para ela. Então, se há Nossa, uma real. separação do casal, se a mãe ou o pai não estão felizes por alguma coisa que está acontecendo, a gente automaticamente, a gente muda a forma de tratar e eles percebem. Então, tem que verificar como que está em casa, se teve alguma mudança, como que está na escola, se teve alguma mudança, se teve algum amiguinho que saiu, se ela está sendo aceita pelos grupos, tudo isso, porque também existem algumas questões, na maioria das vezes, a criança não quer ir para a escola por questões da casa e os pais confundem achando que é da escola, mas existem exceções também, então tem que analisar todas as situações para ver se teve alguma mudança significativa aí. Então, gente, pensando bem, até a gente, assim, ó, eu morei uma época perto da minha mãe, às vezes acontecia alguns BO, eu ia pra lá só pra ter um colo. Nem falava nada, mas só botar pertinho. Só botar perto, só pra Só assim, ganhar um tipo, carinhozinho, tipo um isso, bolinho, ser filho, vai esquecer das responsabilidades de ser pai e marido. E aí eu e o Otto ganhar colo da minha mãe. Quem não precisa? Tô com Né? saudade do colo, hein? Mas sabe Se uma pudesse, coisa que é eu muito ia. importante? Por exemplo, quando a criança já está com 9 anos, a gente entende que ela não precisa mais de tanto colo, é aquilo que o Cris falou. E aí a criança cai, se machuca, chora, não foi nada não. Para a gente não foi nada, mas para a criança significa muito. Talvez ela esteja se sentindo abandonada quando isso acontece. Sim. Então, validar os sentimentos da criança pode ajudar bastante. Obrigada por essa fala, viu, Flávia? Eu sempre gosto de trabalhar na antecipação, o que ser bom ou não sei, mas a gente levar isso em consideração, né? E eu acho que até para carregar para a adolescência, que é onde os problemas maiores acontecem. Enfim, o programa acabou, foi sensacional ter a sua participação aqui mais uma vez. Muito obrigada, viu, Flávia? Eu que agradeço, gente. Muito bom estar aqui. Eu queria falar muito mais, mas não tem tempo. Mas o programa gente... foi ótimo. Eu Foi tô demais, gostando aqui, ó, demais. desse jeitinho, rapidinho, de 1 hora, porque tem uma coisinha bem rapidinha, pá. Aí, sabe aquele negócio gostoso, quando você acha, pegou no tranco, acabou. Gostoso demais. E a Flávia volta mais vezes, Volta. viu, gente? Olha só, tá aqui o perfil dela pra você seguir, pra você não se sentir angustiado e separado dela e dos ensinamentos. @sejagentilmamãe. É muito legal o que ela coloca por lá. É sensacional essa maneira como ela trabalha, esse olhar que ela tem. Então, começa a seguir esse perfil, porque por lá também você vai ter algumas dicas e, de repente, quem sabe, a sua pergunta não foi contemplada aqui, mas manda um direct que a Flávia... Pode mandar? Aê! Abre uma Adoro caixinha de perguntas lá. Abre uma caixinha de pergunta, Flávia. Vou abrir, sim. Aí eu vou fazer mais posts sobre isso, mais completinhos também. Aê, ganhou! Ganhamos uma caixinha de perguntas Aham. aí, vocês de casa. Então vá lá e faça a sua consulta. Segue que tem muito material bacana. Na sequência, vem o Vida e Saúde, mas amanhã a gente volta com esse horário que você já Saudade, sabe. né, de falar com a Teru? É verdade, você vai dizer, ô vizinha, bater na porta e tal. Nosso horário eleitoral, né, gratuito e obrigatório, fez algumas mudanças na grade e a gente priorizou o conteúdo para você, já que o programa está curtinho. Mas depois, passando o segundo turno, a gente volta a ter o nosso horário normal. Mas amanhã, às 3 da tarde, tem um tema muito importante, né, Suzane? Manifestações digitais. Vamos entender mais sobre esse fenômeno. E tá vindo uma pessoa muito legal de Brasília, pelo que eu soube. É um dos nossos líderes para a América do Sul, que faz esse trabalho digital. Então ele vai estar aqui com a gente para explicar para a gente entender que fenômeno é esse. Bora Quer saber? lá, hein? Então chega junto amanhã, Bom demais. Se às manda 3 da tarde. 3 da tarde está aqui. Eu já preparo o chazinho, o bolinho e o restante aqui é ingrediente e é informação. Ó, É isso aí. beijo. Beijo, beijo. Tchau, Até tchau. amanhã. Tchau.